Quando Laura aceitou o trabalho de babá através de um anúncio discreto, jamais imaginou que entraria na vida de um homem atormentado por segredos. Gabriel Monteiro, um milionário recluso escondido atrás de portões de ferro e silêncios pesados, precisa de alguém para cuidar de Sofia, uma menina de 5 anos que carrega nos olhos a mesma tristeza do pai. O que deveria ser apenas um emprego se transforma em algo muito mais perigoso. Laura começa a enxergar além das paredes frias da mansão, descobrindo um coração partido que ela não deveria querer consertar. Mas quando o passado de Gabriel ameaça destruir tudo, ela precisará escolher entre proteger seu próprio coração ou arriscar tudo por um amor que nunca deveria ter acontecido. Antes de começarmos esta história emocionante, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu comentário dizendo de onde você está nos assistindo. Sua participação é muito importante para nós. Vamos começar? A chuva tamborilava contra as janelas do pequeno apartamento quando Laura Mendes viu o anúncio. Era simples demais, quase suspeito. Procura-se babá experiente, período integral, residência na propriedade, salário acima do mercado. Não havia fotos, nome da família ou endereço completo, apenas um número de telefone e a exigência de discrição absoluta. Aos 27 anos, Laura sabia reconhecer oportunidades disfarçadas de riscos. Havia sido babá durante toda a faculdade de pedagogia, interrompida no último ano quando sua mãe adoeceu. Agora, com as contas se acumulando e o aluguel atrasado, ela não podia se dar ao luxo de ser exigente. Seus dedos hesitaram sobre a tela do celular antes de discar. A voz que atendeu era feminina, profissional e fria como gelo. Residência Monteiro. Eu vi o anúncio sobre a vaga de babá, Laura disse, tentando soar mais confiante do que se sentia. Houve uma pausa. Você tem experiência com crianças em situações delicadas? Tenho experiência com crianças, sim. Trabalhei com famílias diferentes durante 6 anos. Isso não responde minha pergunta. Laura respirou fundo. Cuidei de uma criança que havia perdido a mãe, outra com necessidades especiais. Se está perguntando se sei lidar com dor e complexidade, a resposta é sim. Outra pausa mais longa. Amanhã, 10 horas. Traga seus documentos e referências. O motorista irá buscá-la. O endereço que se seguiu era de um bairro que Laura conhecia apenas de revistas, onde as mansões se escondiam atrás de muros altos e portões eletrônicos. O carro que a buscou era negro e silencioso como um segredo. O motorista, um homem de meia idade com rosto inexpressivo, não disse uma palavra durante todo o trajeto. Laura observou pela janela enquanto a cidade se transformava, os prédios dando lugar a áreas arborizadas, até que finalmente pararam diante de portões de ferro que pareciam guardar mais do que apenas uma propriedade. A mansão era imponente e melancólica ao mesmo tempo. 3 andares de arquitetura moderna, com grandes janelas que, paradoxalmente, pareciam repelir a luz em vez de convidá-la. Os jardins eram impecavelmente cuidados, mas havia algo solitário naquela perfeição, como flores que ninguém parava para admirar. A mulher que a recebeu era a dona da voz fria ao telefone. Marta, a governanta, tinha por volta de 50 anos e uma postura que dispensava intimidades. Senhor Monteiro está em reunião. Você será entrevistada por mim primeiro. A entrevista foi mais um interrogatório. Marta queria saber tudo. Onde Laura havia trabalhado, por que saiu de cada emprego, como lidaria com uma criança difícil, se tinha problemas com isolamento. Esta não é uma casa comum, Marta disse, seus olhos escuros fixos em Laura. A privacidade da família é absoluta. Não há visitas, não há redes sociais, não há perguntas. Sobre o que não posso perguntar? Laura arriscou. Sobre tudo que não lhe disserem voluntariamente. Marta se levantou. Venha, ele quer conhecê-la. O escritório no 2º andar era todo em tons escuros.
Madeira nobre, estantes repletas de livros que pareciam ser lidos, uma mesa onde papéis se organizavam em pilhas precisas. E atrás dela, de costas para a porta, olhando pela janela para os jardins lá embaixo, estava um homem que fez o coração de Laura saltar de uma forma que ela não soube nomear. Quando ele se virou, Laura precisou fazer um esforço consciente para manter a compostura. Gabriel Monteiro era bonito de uma forma que doía o olhar, não pela perfeição, mas pela intensidade. Tinha por volta de 35 anos, cabelos escuros, ligeiramente desalinhados, como se ele passasse as mãos neles com frequência. Mas eram os olhos que prendiam, cinzentos como tempestade, carregando um peso que ela reconheceu imediatamente. Era o olhar de quem havia perdido algo que nunca poderia recuperar. Senhorita Mendes. Sua voz era grave, controlada. Marta me passou suas qualificações, impressionantes, considerando que não terminou a faculdade. Não havia julgamento no tom, apenas constatação. Ainda assim, Laura ergueu o queixo. Minha mãe precisava de cuidados em tempo integral. Escolhas precisaram ser feitas. Algo mudou no rosto dele. Uma suavização quase imperceptível. Entendo. Ele gesticulou para a cadeira à frente da mesa. Sente-se. Preciso que compreenda a situação antes de decidir. Laura sentou, sentindo o peso daqueles olhos cinzentos sobre ela. Gabriel Monteiro permaneceu de pé, como se não conseguisse ficar parado. Minha filha, Sofia, tem 5 anos, ele começou, cada palavra medida. Há 6 meses, perdemos. Ela perdeu a mãe. Desde então, Sofia não fala. O silêncio que se seguiu era denso. Laura esperou, sabendo que havia mais. Os médicos dizem que não é físico. É trauma. Mutismo seletivo, chamam. Ela se comunica através de gestos, desenhos. Mas não uma palavra. Ele finalmente se sentou, como se o peso da própria história o obrigasse. Tivemos 3 babás em 6 meses. Nenhuma ficou mais de 1 mês. Por quê? Sofia é difícil, não aceita facilmente. E eu, ele hesitou, não sou fácil de conviver. Trabalho em casa, não recebo visitas, não frequento eventos. Esta mansão é nosso mundo, e é um mundo muito pequeno para uma criança que deveria estar brincando, rindo, vivendo. Havia algo na forma como ele disse isso. Uma culpa tão profunda que Laura sentiu no próprio peito. E o que você espera de mim, exatamente? Que faça Sofia voltar a ser criança, que a ajude a processar a perda de uma forma que eu não sou capaz. Ele olhou diretamente para ela, e Laura sentiu como se aqueles olhos cinzentos pudessem ver através de todas as suas defesas. Que traga vida para esta casa, mesmo que temporariamente. Por que tem tanta certeza de que será temporário? Um sorriso triste tocou os lábios dele. Porque todos vão embora, eventualmente. Só estou sendo realista. Laura deveria ter levantado e saído. Deveria ter percebido os sinais de alerta, o isolamento, a tristeza que impregnava cada canto daquela casa, o homem claramente atormentado que seria seu empregador. Mas havia algo mais. Algo na forma como ele falava de Sofia, como se carregar a dor da filha fosse o único propósito que lhe restava. Gostaria de conhecer Sofia antes de decidir, ela disse. Gabriel assentiu lentamente. Ela está na sala de brinquedos. Marta vai levá-la. A sala de brinquedos era um sonho infantil, repleta de brinquedos caros, livros ilustrados, uma casinha de bonecas do tamanho de uma criança real. E sentada no chão, cercada por lápis de cor e papel, estava a menina mais linda e triste que Laura já havia visto. Sofia tinha cabelos escuros como o pai, presos em 2 tranças desiguais, e olhos verdes enormes que se ergueram quando Laura entrou. Havia ali a mesma intensidade do pai, mas misturada com algo mais. Uma vulnerabilidade que partia o coração. Laura não seguiu o protocolo que Marta certamente esperava. Não se apresentou formalmente, não tentou conversar ou fazer perguntas. Simplesmente sentou-se no chão, a alguns metros de Sofia, e pegou um papel e lápis de cor. Começou a desenhar. Nada elaborado,
Apenas formas simples, cores misturadas sem pretensão. Depois de alguns minutos, sentiu um movimento ao seu lado. Sofia havia se aproximado, observando com interesse o que Laura criava. Laura sorriu, mas não falou. Empurrou alguns lápis na direção da menina. Sofia hesitou, então pegou um lápis vermelho. Em vez de desenhar em seu próprio papel, ela começou a adicionar ao desenho de Laura uma casa, uma árvore, uma figura pequena com tranças que só podia ser ela mesma. E então algo extraordinário. Sofia desenhou outra figura ao lado, maior, também feminina. Apontou para o desenho, depois para Laura e sorriu. Não foi um sorriso completo, mais uma promessa de sorriso. Mas foi suficiente. Quando Laura voltou ao escritório, Gabriel estava exatamente onde ela o havia deixado, como se não tivesse se movido. Ela desenhou comigo, Laura disse simplesmente. Ele a olhou como se ela tivesse dito algo impossível. O quê? Sofia. Ela adicionou ao meu desenho. Desenhou a si mesma e... acho que desenhou a mim. Gabriel se levantou abruptamente, movendo-se até a janela de novo. Laura viu seus ombros tensionarem, as mãos se fecharem em punhos. Quando ele falou, sua voz estava rouca. Ela não interage. Não desde que a mãe dela morreu. Laura completou suavemente. Ele assentiu sem se virar. O silêncio se estendeu e Laura esperou. Finalmente, Gabriel voltou para encará-la. Havia algo diferente em seu rosto agora. Esperança, talvez, misturada com medo. O trabalho é seu, se quiser. Pode começar segunda-feira. Marta mostrará seus aposentos. Um pequeno chalé nos fundos da propriedade. Privacidade, mas perto o suficiente para emergências. Ele hesitou. Preciso que entenda, não sou bom com pessoas. Prefiro o isolamento. Se precisar de algo, fale com Marta. Se tiver perguntas sobre Sofia, pergunte. Sobre mim, não pergunte. Laura deveria ter dito sim e ido embora, mas algo na forma como ele construía paredes ao redor de si mesmo a fez querer derrubá-las. E se eu perguntar mesmo assim? Pela primeira vez, algo que poderia ser diversão brilhou naqueles olhos cinzentos. Então, descobrirá que sou muito bom em não responder. Os primeiros dias foram uma dança delicada de aproximação. Sofia aceitou Laura melhor do que havia aceitado as babás anteriores, mas ainda havia uma distância, uma hesitação. Elas estabeleceram uma rotina. Café da manhã no jardim quando o tempo permitia, aulas básicas pela manhã. Laura usava sua formação incompleta em pedagogia, arte e atividades à tarde. Gabriel era uma presença fantasmagórica. Laura o via de relance. Uma figura atravessando o corredor rumo ao escritório. Uma silhueta na janela, observando-as no jardim. Uma sombra na biblioteca tarde da noite, quando ela não conseguia dormir. Ele nunca se juntava a elas. Mantinha a distância prometida. Mas Laura sentia seu olhar. Sentia que ele acompanhava cada progresso de Sofia com uma intensidade que beirava a obsessão. Foi na segunda semana que tudo mudou. Laura havia colocado Sofia para dormir e decidiu explorar a biblioteca. Uma sala magnífica com 2 andares de estantes e uma escada espiral que parecia saída de um conto de fadas. Estava tão absorta examinando os títulos que não ouviu passos se aproximarem. Encontrou algo interessante? A voz grave fez Laura saltar. Gabriel estava parado na entrada, trajando calças escuras e uma camisa branca com as mangas enroladas até os cotovelos. Parecia cansado, como se não dormisse há dias, mas havia algo diferente. Ele havia vindo até ela voluntariamente, rompendo o padrão de evitação cuidadosa. Você tem uma coleção impressionante, Laura disse, tentando acalmar o coração que havia disparado. Clássicos, contemporâneos, até poesia. A maioria era de Ana. A forma como ele disse o nome, com cuidado, como se fosse algo frágil que poderia quebrar, fez Laura perceber que essa era a primeira vez que ele mencionava a esposa. Ela era professora de literatura. Adorava este lugar. Gabriel moveu-se pela sala, os dedos roçando nas lombadas dos livros como uma carícia.
Às vezes venho aqui à noite e sinto como se ela ainda estivesse, como se ainda pudesse virar à esquina carregando um livro, pronta para me contar sobre algum autor que descobriu. Laura permaneceu em silêncio, sabendo que esse era um daqueles momentos raros onde falar seria arruinar. Foi um acidente, ele continuou, ainda sem olhar para ela. Carro. Motorista bêbado atravessou o sinal vermelho. Sofia estava no carro também. Saiu ilesa fisicamente, mas viu tudo. Agora ele olhou para Laura e havia tal dor naqueles olhos cinzentos que ela sentiu a própria garganta apertar. Como você ensina uma criança de 5 anos a processar algo assim? Como você diz que o mundo é seguro quando ela viu a mãe morrer na sua frente? Você não diz, Laura respondeu suavemente. Você mostra, dia após dia, momento após momento. Você cria pequenos pedaços de segurança até que eles se juntem em algo maior. É isso que está fazendo? Criando segurança? Estou tentando, mas não posso fazer sozinha. Laura deu um passo em sua direção. Sofia precisa de você também, Gabriel. Precisa saber que o pai ainda está aqui, ainda está presente, ainda está... vivo? Ele riu, mas era um som amargo. Metade do tempo nem eu sei se estou realmente vivo ou apenas existindo. Este lugar, este isolamento, é um mausoléu. Transformei nossa casa em uma tumba e estou arrastando Sofia comigo para baixo. Então pare. As palavras saíram mais duras do que Laura pretendia. Você quer honrar a memória da sua esposa. Quer que Sofia se cure? Então pare de se esconder. Jante com sua filha. Brinque com ela. Mostre que é possível seguir em frente sem esquecer. Gabriel a encarou, e Laura viu o momento exato em que raiva, dor e algo mais se misturaram naquele olhar. Você não tem ideia do que está falando. Eu sei exatamente, Laura retrucou. Quando minha mãe morreu, passei meses trancada em seu quarto, recusando-me a mexer em qualquer coisa. Transformei aquele espaço em um santuário. E sabe o que aconteceu? Quase morri junto com ela. Parei de comer direito, de dormir, de viver, até que uma amiga me arrastou para fora e me fez ver que minha mãe não teria querido isso, que honrá-la significava viver a vida que ela não pôde mais ter. Silêncio. Gabriel a observava como se a visse pela primeira vez. Não a babá que ele contratou, mas uma pessoa com suas próprias cicatrizes e perdas. Amanhã, ele disse finalmente, sua voz baixa e rouca. Jantarei com vocês amanhã. Foi um começo. Pequeno, hesitante, mas um começo. Gabriel apareceu para o jantar no dia seguinte, tenso e claramente desconfortável. Sofia ficou surpresa, seus olhos arregalando ao ver o pai à mesa. Mas foi o que aconteceu depois que surpreendeu todos. Quando Laura começou a limpar a mesa, Sofia pegou o braço de Gabriel e o puxou. Ele a seguiu, confuso, até que a menina apontou para um quebra-cabeça espalhado no tapete da sala. Era uma cena de animais marinhos, complexo demais para ela fazer sozinha. Gabriel hesitou, olhando para Laura como se pedisse permissão ou talvez uma saída. Laura apenas sorriu e se afastou, dando-lhes espaço. Ela os observou de longe, pai e filha no chão, cabeças inclinadas sobre o quebra-cabeça. Não havia palavras, Sofia ainda não falava, mas havia comunicação na forma como ela empurrava peças na direção do pai, como ele esperava pacientemente que ela escolhesse onde colocá-las. Aquela noite, quando Laura voltou para seu chalé, encontrou Gabriel esperando na varanda dela. A lua cheia iluminava seu rosto e ela viu que ele havia estado chorando. Obrigado, ele disse simplesmente. Pelo quê? Por me forçar a ser o pai que esqueci como ser, por não desistir quando teria sido mais fácil. Ele se aproximou e Laura sentiu seu coração acelerar. Você trouxe luz para esta casa, Laura, não apenas para Sofia, mas para mim também. Era perigoso o que estava acontecendo entre eles. Laura sabia disso. Ele era seu empregador, um homem atormentado por perdas, claramente não pronto para o que quer que fosse aquilo que pulsava entre eles quando seus olhos se encontravam. Gabriel,
Ela começou, mas não tinha certeza do que dizer. Ele levantou a mão, seus dedos roçando suavemente no rosto dela, traçando a linha de sua mandíbula. Eu sei. É impossível. Inapropriado. Você trabalha para mim. Está aqui por Sofia, não por... Ele deixou a frase morrer, mas seus olhos completaram o pensamento. Não por você, Laura terminou, embora ambos soubessem que era mentira. Não por mim, ele concordou afastando a mão. Boa noite, Laura. Ele se virou para partir, mas Laura não conseguiu deixá-lo ir. Gabriel. Ele parou, não se virando. Ela não gostaria que você ficasse sozinho para sempre. Ana, quero dizer. Aposto que ela gostaria que você fosse feliz de novo. Houve uma longa pausa. Você não a conhecia. Não sabe o que ela quereria. Não conhecia. Mas conheço amor. E amor verdadeiro não quer que a pessoa que ficou sofra eternamente. Quer que ela viva. Gabriel não respondeu. Apenas seguiu andando pela noite, suas costas rígidas de tensão. Mas Laura viu seus ombros tremerem e soube que suas palavras haviam atingido algo profundo. As semanas que se seguiram foram uma mistura de progresso e tensão. Sofia começou a se abrir mais, embora ainda não falasse. Ela desenhava constantemente e em cada desenho apareciam 3 figuras. Uma menina, uma mulher de cabelos castanhos e um homem alto. Família era o que aqueles desenhos gritavam. A família que ela queria, a família que estava se formando ao redor dela, querendo ou não. Gabriel participava mais, juntando-se a elas para refeições, algumas tardes no jardim, histórias antes de dormir. E a cada interação, a tensão entre ele e Laura crescia. Olhares que duravam 1 segundo a mais, mãos que se tocavam acidentalmente e demoravam para se separar. Conversas que se estendiam pela noite na biblioteca. Eles não falavam sobre isso, este território perigoso que pisavam. Mas estava lá, inegável como a mudança das estações. Foi Marta quem finalmente forçou o confronto. 3 meses após Laura ter começado, a governanta a chamou para uma conversa particular. Você se apaixonou por ele? Não foi uma pergunta. Laura pensou em negar, mas viu pouco sentido. Não queria. Nunca queremos. Marta suspirou, seu rosto austero suavizando pela primeira vez. Trabalho para esta família há 15 anos. Vi Gabriel e Ana se apaixonarem. Vi o casamento, o nascimento de Sofia. E vi o que a morte de Ana fez com ele. Como o destroçou tão completamente que achei que nunca se recuperaria. Ela olhou diretamente para Laura. Você está trazendo ele de volta. Mas precisa entender algo. Gabriel carrega uma culpa enorme. Culpa pelo acidente? Mas foi um motorista bêbado, ele não... Ele estava dirigindo originalmente, Marta interrompeu. Mas teve uma ligação importante de trabalho no último minuto. Pediu para Ana dirigir em vez disso, para que ele pudesse atender a ligação. Se ele tivesse dirigido, teria sido ele no lado do motorista. Ana estaria viva. Ela fez uma pausa, deixando o peso daquelas palavras assentar. Ele não se perdoa. Acha que deveria ter morrido no lugar dela. Laura sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. De repente, tudo fazia sentido. O isolamento extremo, a recusa em viver plenamente, as paredes que ele construía ao redor do coração. Ele não pode passar a vida se punindo por algo que não foi culpa dele, Laura disse. Não pode, mas só ele pode decidir parar. Você pode oferecer amor, pode oferecer um futuro, mas não pode forçá-lo a aceitar. Marta colocou a mão no ombro de Laura. Só quero que esteja preparada, porque Gabriel pode não escolher você, pode não se achar merecedor de felicidade. Aquela noite, Laura não conseguiu dormir. Ficou na varanda do chalé, olhando para a mansão, vendo a luz do escritório de Gabriel acesa como sempre. Ele também não dormia, aparentemente. 2 almas insones, separadas por jardins e medos. Ela o amava. Não havia mais como negar. Amava sua dor, sua força, a forma como ele olhava para Sofia, como se ela fosse o único ponto de luz em um mundo escuro. Amava como ele lentamente se abria, como flores que desabrocham relutantemente no inverno.
Mas será que era suficiente? A resposta veio uma semana depois, na forma de uma crise. Sofia teve um pesadelo. O primeiro desde que Laura chegara. Ela acordou gritando, não palavras, mas sons primais de terror. Laura chegou ao quarto primeiro, seguida segundos depois por Gabriel. Juntos, eles a acalmaram. Laura a segurou enquanto Gabriel acariciava seus cabelos, murmurando palavras suaves. Quando Sofia finalmente voltou a dormir, exausta, eles permaneceram ao lado da cama, nenhum querendo deixá-la. Era sobre o acidente, Gabriel disse baixinho. Ela me contou através de desenhos antes, o carro, o barulho, o sangue. Sua voz falhou. Gabriel, eu deveria ter dirigido. As palavras explodiram dele como ferida aberta. Estava dirigindo. Era minha vez. Mas aquela maldita ligação, aquele maldito negócio que nem era tão importante assim, pedi para Ana trocar comigo. Ela riu. Disse que não tinha problema, que ela dirigia até melhor. E então, ele cobriu o rosto com as mãos. Então, ele atravessou o sinal, lado do motorista. Se eu tivesse estado dirigindo, você estaria morto e Ana seria a viúva destroçada. Laura pegou suas mãos, forçando-o a olhar para ela. Você acha que isso seria melhor? Acha que Sofia estaria melhor sem nenhum dos pais? Que Ana estaria melhor vivendo com a culpa que você vive agora? Pelo menos Ana saberia como lidar. Ela era forte, muito mais forte que eu. Você é forte, Laura insistiu. Sobreviver quando quer morrer, isso é força. Continuar por sua filha quando cada dia é uma batalha, isso é força. Se permitir sentir de novo, depois de ter o coração dilacerado, isso é a coisa mais corajosa que existe. Gabriel a olhou, lágrimas descendo por seu rosto. Tenho medo, Laura. Tenho medo de ser feliz, porque parece uma traição. Tenho medo de amar de novo, porque não suportaria perder outra vez. E se eu dissesse que também tenho medo? Laura tocou seu rosto, limpando suas lágrimas. Tenho medo porque você é meu empregador. Porque a situação é impossível, porque posso perder não apenas você, mas Sofia também. Mas estou aqui mesmo assim, porque alguns riscos valem a pena. Laura, a forma como ele disse seu nome era uma oração e uma súplica. Você não precisa decidir agora, não precisa ter todas as respostas, só precisa parar de se punir, precisa permitir a possibilidade de que talvez, apenas talvez, você mereça ser feliz de novo. Ele a puxou para si, enterrando o rosto em seu cabelo. Ela sentiu seu corpo tremer com soluços silenciosos, anos de dor finalmente encontrando liberação. Laura o segurou, deixando-o liberar a agonia que carregava há tanto tempo. Quando ele finalmente se afastou, seus olhos vermelhos, mas mais claros, havia algo diferente em seu rosto. Não felicidade. Ainda era cedo demais para isso. Mas esperança, um pequeno broto de possibilidade. Não sei como fazer isso, ele admitiu. Não sei como deixar o passado ir. Você não deixa ir, Laura disse suavemente. Apenas aprende a carregá-lo diferente. Ana sempre fará parte de você, parte de Sofia. Mas não precisa ser o peso que te arrasta para baixo. Pode ser a memória que te impulsiona para frente. Gabriel assentiu lentamente. Então fez algo que surpreendeu ambos. Inclinou-se e beijou a testa de Laura. Um toque suave que carregava promessas frágeis. Obrigado por não desistir de mim. Por não desistir de nós. Nós? Laura repetiu, seu coração saltando. Você, eu, Sofia. Ele olhou para a menina dormindo, depois de volta para Laura. Não sei como será, como faremos funcionar, mas quero tentar. Quero descobrir como é viver de novo. As lágrimas de Laura vieram então, de alívio e alegria e medo misturados. Também quero. Os meses que se seguiram foram de cura lenta. Gabriel começou terapia, não apenas para processar a perda, mas para aprender a se perdoar. Ele abriu gradualmente a mansão. Primeiro para o jardineiro retomar o trabalho por inteiro, depois para alguns empregados que Marta insistia serem necessários. Sofia continuou sem falar, mas sua felicidade era evidente. Ela desenhava constantemente agora.
Não mais cenas tristes, mas imagens cheias de cor e vida. Jardins repletos de flores, pessoas sorrindo, um futuro que ela podia visualizar. E Gabriel e Laura? Eles tomaram tempo, conversas longas na biblioteca, caminhadas pelo jardim quando Sofia dormia, momentos roubados de intimidade que se aprofundavam lentamente. Não foi fácil. Havia recaídas, dias em que Gabriel se fechava novamente, quando a culpa voltava como onda. Mas Laura estava lá, paciente, firme, lembrando-o constantemente de que estava tudo bem sentir, tudo bem viver, tudo bem amar de novo. Foi em uma tarde chuvosa de junho, 6 meses após Laura ter entrado naquela mansão pela primeira vez, que Sofia finalmente falou. Eles estavam na sala, os 3 juntos montando um castelo de blocos quando aconteceu. Sofia olhou para Gabriel, depois para Laura. Seu rosto sério, como apenas crianças conseguem ser quando tomam grandes decisões. Então, clara como sino, ela disse: família. Uma palavra. Apenas uma palavra. Mas carregava o peso de 6 meses de silêncio, de dor processada, de cura encontrada. Laura sentiu lágrimas rolarem por seu rosto enquanto Gabriel pegava Sofia nos braços, rindo e chorando ao mesmo tempo. Sim, baby, ele disse, sua voz quebrada de emoção. Família. Sofia estendeu os braços, puxando Laura para o abraço. Minha família. Ela insistiu, cada palavra clara e deliberada, como se tivesse guardado todas as palavras por meses, esperando o momento certo. Naquele abraço, os 3 juntos, Laura soube que havia encontrado seu lugar. Não da forma como planejou, não através do caminho que esperava. Mas às vezes, os melhores destinos são aqueles que nunca procuramos, aqueles que nos encontram quando estamos prontos para ser encontrados. Gabriel olhou para Laura por cima da cabeça de Sofia e naqueles olhos cinzentos ela viu tudo. Amor, medo, esperança, gratidão. Te amo, ele murmurou silenciosamente. As palavras modeladas pelos lábios, mas não menos reais por não terem som. Também te amo. Laura respondeu da mesma forma. Sofia, em sua sabedoria de 5 anos, percebeu a troca silenciosa. Ela sorriu. Um sorriso completo, iluminado de dentro, e disse a terceira frase de sua nova vida falante. Mamãe Ana está feliz. Ela me contou. O silêncio que se seguiu era sagrado. Não triste, não pesado, mas cheio de uma paz que só vem quando finalmente fazemos as pazes com o passado. Gabriel beijou a cabeça de Sofia, depois estendeu a mão para Laura, entrelaçando seus dedos. Sim, ele concordou, sua voz firme pela primeira vez em muito tempo. Acho que ela está. E assim, na sala de uma mansão que havia sido mausoléu, mas agora era lar novamente, 3 pessoas encontraram o que cada um precisava. Gabriel encontrou perdão e a coragem de amar novamente. Sofia encontrou voz e a segurança de uma família refeita. E Laura encontrou propósito e um amor que valia cada risco, cada medo, cada momento de incerteza. Lá fora, a chuva continuava caindo, lavando o mundo, preparando a terra para novos crescimentos. Dentro, uma família, improvável, remendada, mas não menos real, começava a escrever sua história. Uma história não de esquecimento, mas de honrar o passado enquanto abraçava o futuro. Porque, no fim, não é sobre escolher entre o que foi e o que pode ser. É sobre permitir que ambos existam, permitir que o amor que perdemos ilumine o caminho para o amor que ainda podemos encontrar. A história de Laura, Gabriel e Sofia nos ensina que o amor verdadeiro não conhece cronogramas ou caminhos esperados. A cura não significa esquecer. Significa aprender a carregar nossas perdas com graça enquanto abrimos espaço para novas alegrias. Gabriel precisou perdoar a si mesmo antes de poder aceitar o amor de Laura. Sofia precisou sentir segurança suficiente para devolver sua voz ao mundo. E Laura precisou ter coragem de amar sem garantias, confiando que alguns riscos valem cada momento de incerteza. Às vezes, as famílias que escolhemos são tão reais quanto aquelas em que nascemos.
Às vezes, a pessoa certa chega no momento em que mais precisamos, disfarçada de oportunidade de trabalho, escondida atrás de portões de ferro e corações quebrados. E às vezes, a maior coragem não é seguir em frente e esquecer, mas seguir em frente e lembrar, honrando quem perdemos enquanto abraçamos quem ainda podemos amar. O amor não apaga a dor, mas pode coexistir com ela. Pode criar beleza mesmo em meio às cicatrizes. E isso talvez seja a lição mais importante, que somos capazes de conter multidões dentro de nós. Tristeza e alegria, perda e descoberta, passado e futuro, tudo ao mesmo tempo. E quando encontramos alguém disposto a segurar nossa mão através de toda essa complexidade, quando construímos uma família que aceita cada pedaço quebrado e cada nova esperança, aí sim encontramos algo raro e precioso, um lar não apenas nos lugares, mas nos corações uns dos outros. Se você se emocionou com esta história, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu comentário contando de onde você está nos assistindo. Suas palavras e apoio significam tudo para nós. Compartilhe esta história com alguém que precisa acreditar no poder transformador do amor. Até a próxima história.